Antes de sair comprando os FIIs, é necessário antes você aprender a analisar para fazer uma boa escolha. Então hoje você vai ver aqui nesse vídeo como analisar um fundo imobiliário na prática. Fala, meus corações desse planeta, tudo bem com vocês? Contem! É bem comum nos interessarmos pelos fundos imobiliários devido à renda mensal que ele pode nos proporcionar. Mas antes de sair comprando, nós precisamos entender como analisar um FII, para que assim possamos fazer as melhores escolhas na hora de compor nossa carteira de investimentos. Então, como de costume, já clica no botão de gostei para que esse vídeo possa aparecer para mais pessoas, assim como você que estava buscando sobre esse conteúdo. Só para deixar claro, eu não vou mostrar o FII que eu estarei analisando, porque a CVM ela divulgou um ofício onde diz que somente os analistas certificados podem fazer uma análise destinada à publicação, divulgação ou distribuição às pessoas, tendo em vista a influência que isso pode causar. E como eu não quero te influenciar a nada e simplesmente te mostrar os principais pontos a serem analisados na escolha de um FII, eu vou estar mostrando na prática como que você pode fazer a análise dele, porém eu estarei deixando censurado o nome do FII. Então chega de enrolação e bora para o primeiro ponto a ser analisado: Dividend Yield. É a porcentagem que você recebe de lucro de acordo com o quanto de dinheiro você investiu. Então, se você tem 10 mil reais em um fundo imobiliário e ele possui 0,5% de Dividend Yield, significa que todos os meses você vai receber uma renda mensal de R$50. Veja sempre os dividendos históricos para que você possa ver se ele vem pagando dividendos constantemente ao longo do tempo, para caso aquela porcentagem que você esteja vendo não seja algo momentâneo ocorrido de um evento não recorrente. Um Dividend Yield considerado bom seria aquele que está sempre acima da renda fixa, pois os fundos imobiliários são renda variável e por na teoria você estar correndo mais riscos do que na renda fixa, você tem que receber um prêmio maior por isso. Deixa eu te mostrar aqui no Funds Explorer na tela do meu computador para que você entenda melhor. Aqui no Funds Explorer você vai basicamente clicar nessa ferramenta de pesquisa e digitar o código do fundo imobiliário. Ao fazer isso aqui na tela principal você vê que uma das primeiras coisas que aparecem aqui logo na nossa cara é a porcentagem do Dividend Yield atual desse fundo imobiliário. Então como que você faz para que você possa ver o histórico dele de pagamento de dividendos? Você vai simplesmente descer um pouco mais aqui e vai vir nesse gráfico aqui de dividendos. Então você consegue perceber que esse fundo imobiliário, desde 2011, ele é basicamente uma linha reta. Então os pagamentos de dividendos dele ao longo do tempo foram bastante constantes, tendo uma pequena diminuição aqui no meio de 2018. Porém a gente consegue ver que ele é um fundo imobiliário bem sólido no quesito pagamento de dividendos. O segundo ponto para analisarmos é a liquidez. Liquidez nada mais é do que a quantidade de negociações deste ativo. É basicamente a quantidade de quanto que está sendo comprado e vendido o fundo imobiliário. Podemos ver aqui no Funds Explorer que ele nos mostra a liquidez diária, a quantidade de negociações por dia dentro desse ativo. Mas por que isso é importante? Porque caso ocorra algum evento atípico no fundo, como você não concordar com alguma atitude na gerência do fundo, ou você queira vender ele, você terá para quem vender esse ativo. Ao contrário de quando você compra um fundo imobiliário sem liquidez, pode ser que você não consiga vender esse fundo no tempo que você necessitava e ainda tenha que colocar esse ativo por um preço mais barato do que realmente você julga que ele vale, para que assim você consiga ter alguém para comprar o seu ativo. O ideal é que um fundo imobiliário ele sempre tenha de 10 a 15 mil negociações diárias, para caso ocorra algum evento atípico você consiga se desfazer desse ativo. E é interessante que você analise esse ponto por um período de tempo maior. Então fica até o final do vídeo, porque o último ponto a ser analisado ele é o mais importante de todos. E nele eu vou te mostrar como fazer isso. O terceiro ponto a analisar é a taxa de vacância. Taxa de vacância é a porcentagem do imóvel que está vago, sem ser alugado.
Quanto menor a taxa de vacância, melhor, porque significa que a maior parte dos imóveis desse fundo imobiliário estão sendo alugadas para as pessoas. Nós temos dois tipos de vacâncias diferentes, que são a vacância física e a vacância financeira. Na vacância física é exatamente isso que eu acabei de explicar. É a porcentagem da área bruta locável em metros quadrados em relação à área bruta locável total. A vacância financeira é o equivalente ao quanto de dinheiro das áreas vagas era para o fundo receber em relação ao que já está sendo alugado. No Funds Explorer podemos analisar a vacância aqui. Quando descemos até o final aqui do site, nós temos essa área, vacância do fundo imobiliário, onde ela mostra tanto a ocupação física e financeira quanto a vacância física e financeira. Então, ao analisarmos esse gráfico, podemos ver que a vacância atual do fundo imobiliário, a vacância física está de 8,9%, enquanto a sua vacância financeira está de 10,5%. Busque sempre fundos imobiliários com uma vacância máxima de 15%, porque assim você vai ter em mente que a maior parte dos imóveis daquele fundo estão sendo alugadas e gerando uma receita para que esse fundo consiga distribuir proventos aos seus cotistas. O quarto ponto a ser analisado é a diversificação do fundo. Busque sempre os fundos que são aquilo que nós chamamos de fundos MME. Mas por que esse nome? Porque são fundos que são multiativos, multi-inquilinos e multi-regiões. Multiativos porque quanto mais imóveis o seu fundo possuir, melhor, tendo em vista porque assim você dilui o risco de, por exemplo, ocorrer algum incêndio no imóvel, algum desastre natural ou alguma coisa desse tipo. Claro que algo assim é muito difícil de ocorrer, mas quando estamos tratando de nosso dinheiro, nós temos que saber os riscos que estão envolvidos nisso. E qual uma quantidade de imóvel considerada boa para que um fundo seja considerado bem diversificado? Se ele possuir 10 imóveis, ele já está bastante diversificado. Multi-inquilinos, porque do que adianta você ter 10 imóveis e todos eles estarem alugados para uma empresa somente? E se a empresa ela começa a apresentar péssimos resultados, ela começa a dar prejuízo e acaba vindo à falência? Então o ideal é que você possua bastantes inquilinos diferentes. Você vai ver também que muitos desses fundos imobiliários possuem como inquilinos várias empresas grandes que você já conhece o nome, por exemplo. E multirregião porque você acaba tendo em diversos estados diferentes a localização dos seus imóveis. Isso pode diluir ainda mais os riscos de desastres naturais, conflitos internos que podem haver naquele município ou alguma coisa nesse sentido. Voltando aqui no Funds Explorer, descendo a tela, nós podemos ver aqui a quantidade de ativos que esse fundo imobiliário possui. Então ele possui 14 ativos diferentes em 4 estados diferentes. Ele é diversificado em ativos, possuindo 14 ativos, diversificado em regiões, possuindo imóveis em 4 estados diferentes, sendo que a maior parte ainda está em São Paulo. E descendo um pouco mais aqui a tela, nós temos a localização desses ativos. Então, ao dar uma passada aqui bem breve, nós podemos ver que os edifícios são alugados para várias empresas diferentes. E você pode conhecer várias delas, como a Volkswagen. Vamos ver mais alguma outra aqui. Nós temos as lojas americanas, temos a Gerdau. E aqui nós podemos ter uma noção se o fundo ele é diversificado. Temos também as condições e a localização dos imóveis. Os imóveis estão bem apresentáveis nas fotos, com edifícios aparentemente bons. Você não vai querer investir em um FII que, por exemplo, esteja com o imóvel caindo aos pedaços. E os seus imóveis, eles estão em pontos chaves da cidade, em lugares movimentados, perto de rodovia, como no caso de galpões logísticos, por exemplo. Então você pode levar em consideração esse aspecto na hora de avaliar o fundo. Para analisar as condições e a localização do imóvel, você pode colocar esse endereço que tem aqui no Funds Explorer de cada um desses ativos e pesquisar no Google Maps. Assim você vai ter uma noção básica de como está
a aparência daquele determinado imóvel. Temos também o vencimento dos contratos. Os fundos imobiliários, eles alugam os seus imóveis para que outras pessoas possam utilizar. Porém, esse aluguel ele tem um prazo. É importante saber o prazo de vencimento dos contratos que esse fundo imobiliário possui. Assim você vai ficar ciente caso ele apresente uma vacância momentânea, maior ou menor, devido a circunstâncias diferentes que ele esteja vivendo. E como que você pode ver o vencimento desses contratos? Quando você desce um pouco mais aqui no Funds Explorer, você verá os relatórios desse fundo imobiliário aqui em comunicados. Então você vai ver o último relatório publicado do fundo. Você vai clicar nele e ele vai apresentar esse relatório. E como que você vai ver o vencimento? Você vai dar um Ctrl F para pesquisar e vai digitar contratos. Então aqui nessa tela você consegue perceber que 81% dos contratos desse fundo imobiliário eles estão para vencer depois de 2024. Então você tem basicamente 4 anos com uma previsibilidade de 80% da vacância preenchida do fundo, e isso também não significa que o fundo ele vai deixar, por exemplo, quase 20% de vacância durante esse tempo. Muitas vezes, na hora que fica vago, já surgem propostas novas para que o fundo seja alugado, principalmente se ele está localizado em uma área que está tendo bastante busca por um determinado tipo de imóvel. E agora presta bastante atenção que chegou o mais importante de todos, o relatório gerencial. Ele possui tudo mesmo que você precisa saber a respeito do case do fundo imobiliário, desde a liquidez dele, como está dividido o seu patrimônio, informações a respeito de seus imóveis. Então, depois de fazer um filtro de acordo com todos os indicadores que eu te mostrei nesse vídeo, para aprofundar em cada FII e realmente entender a fundo o case de cada um deles, ler o relatório é indispensável. Ele é bem curto normalmente, contendo de 10 a 15 páginas. E em 10 minutinhos dando uma olhada nele, você conseguirá tomar uma melhor decisão. Espero que com esse vídeo você consiga fazer escolhas que realmente irão te agregar como investidor no longo prazo. Então, como de costume, não se esquece, deixa o seu curtir aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações para que você seja notificado e sempre receba esse conteúdo que eu tenho certeza que irá te ajudar. Vou ficando por aqui, eu sou Vinícius Esquerdo e venha fazer parte de nossa comunidade de corações milionários.